As pessoas, por e-mail, mensagens, enfim, nas redes sociais, clientes, amigos, seguidores, leitores do blog, me enviam mensagens pedindo para comentar a crise atual pela visão astrológica, pela visão dos orixás, dos oráculos, etc. Eu fiz alguns vídeos, postei alguns vídeos e desanima um pouco porque o YouTube, as redes sociais ficam censurando você dar opinião. Você não pode dar opinião de fé, você não pode dar opinião de nada místico para se proteger espiritualmente, para se proteger astrologicamente da pandemia. Apenas médico pode postar sem saber de nada, porque a única coisa que eles dizem é se isole e lave as mãos. A ciência não tem uma resposta para esse vírus. Uma prova de que a medicina falhou. Tanto quando o vírus apareceu, eles deixaram de lado lá atrás o primeiro corona. Eles deveriam ter pesquisado, assim como pesquisaram o ebola, e desenvolveram uma vacina e não fizeram isso. Por quê? Porque quem dita as regras hoje é o mercado financeiro. E o mercado financeiro se voltou apenas para a tecnologia. E se voltou mais para a tecnologia do entretenimento. Então no meu vídeo eu fiz crítica à área médica e fiz críticas às empresas de tecnologia, como é o caso dessa rede social aqui, e das outras que lucram bilhões e não investem em saúde, só investem em entretenimento. Quantos bilhões essas empresas que pelo menos as 5 tops do mundo lucraram no ano passado? Quantos bilhões elas destinaram para o combate ao coronavírus? Quantos bilhões elas destinaram para a saúde na África? E assim por diante. Bem, então eu não vou dar muitas dicas porque eles estão censurando os vídeos, estão apagando os vídeos, dizendo que está infringindo as normas. O interessante é que o gabinete do ódio do Bolsonaro posta o que quer, eles não censuram. Olavo de Carvalho posta o que quiser, eles não censuram. O Bolsonaro posta o que quiser e eles não censuram. Até no Facebook hoje, todas as meus compartilhamentos estavam sendo censurados como spam, e são notícias verdadeiras do meu blog que eu posto diariamente. As redes sociais, eles só querem os grandes veículos, a Folha de São Paulo, a Globo e assim por diante, elas podem postar o que for, que não são censurados. Mas a minha área aqui é falar de astrologia, então vamos falar de astrologia. O André Barbeau, que é um astrólogo francês, ele fez previsão dos ciclos astrológicos, né? Ele se baseou especialmente da aproximação dos planetas lentos perto da Terra, como é o caso agora dessa tríplice conjunção Saturno, Plutão e Júpiter, que estão no signo de Capricórnio atuando. Já atuou outras vezes, em outras ocasiões. E segundo ele, quando esses planetas, especialmente os planetas maléficos, no caso de Saturno e Plutão, que ainda fará mais 2 conjunções, já fez uma em março, e fará mais 2 conjunções, uma em junho e outra em novembro, trazendo riscos aí. E a de novembro ainda é mais potente porque será num grau exato de Júpiter. Então, segundo ele, o ciclo baixa, vai lá embaixo. Aí poderia ter o risco de pandemias, como está tendo, e de crise econômica, como está tendo. Mas ele diz, pelas suas contas, que a partir de 2022 o ciclo estagna e começa a subir. Então, a partir de 2022, o mundo começaria a uma recuperação. Mas eu discordo porque ele só está olhando o movimento dos astros, se estão perto, os eixos, se estão perto da Terra ou não. Os astrólogos modernos, eles costumam ignorar as tabelas, né, das regências, como no caso, estamos num ciclo de 36 anos de Saturno. E ainda está muito longe de acabar esse ciclo de Saturno. Recentemente também Urano, ele entrou em Aquário, acho que ele vai voltar de novo em Capricórnio, mas sinalizando mudanças estruturais na sociedade, na política. Os parlamentos estarão mais fortes, os executivos mais fracos, como a gente está vendo, que o Congresso hoje em dia
tem muito mais poder do que o Bolsonaro. Até porque o Bolsonaro é um péssimo presidente, tem decisões erradas, equivocadas, retrógradas e totalmente desconectadas com a realidade. Mas mesmo assim, essa entrada de Saturno em Aquário, ela vai gerar mais poder aos grupos políticos, como esse tal de Centrão, que sempre mandou no Brasil nos últimos anos, em todos os governos, que é muito forte. E os presidentes aí, Câmara e Senado, vão ter muito mais poder para pressionar o presidente da República. Se fosse um bom presidente, já teria que ter jogo de cintura e negociar. E sendo um péssimo presidente como o que nós temos, pior ainda. Quem acompanha o meu canal sabe que eu sempre falei contra o Bolsonaro. Acho que ele foi uma péssima escolha. Torci para que ele não fosse escolhido. Não tinha nada decidido, como alguns astrólogos aí védicos dizem que ele era um cavaleiro branco, que ia salvar o Brasil. Nada disso aconteceu. O Brasil está pagando um karma ruim. Os Estados Unidos está pagando um karma ruim, porque elegeram 2 presidentes obscurantistas, 2 presidentes de karma ruim. Tem astrólogos que dizem, mas o mapa não tem nada a ver, não existe mapa ruim, você usa o seu mapa do jeito que quer. Mas quando é o chefe de um país, como é o caso do Trump e do Bolsonaro, quando você cruza os 2 mapas, são 2 entidades que se fundem, porque um dirige o outro. No caso do mapa ruim do Bolsonaro, em questões sociais e espirituais, pesa o karma do Brasil. Então o Brasil, desde o início, já na campanha já teve aquele bafafá do atentado, de facada, briga entre as pessoas, divisão entre as pessoas, teve eleitor de um que matou o outro, teve tiros, teve muita coisa já desde a campanha. Então um karma muito pesado da extrema-direita que ativou pontos críticos de obscurantismo de extrema-direita no mapa do Brasil, que já é um mapa muito ruim. O mapa da independência do Brasil, ele já é um mapa muito ruim. Então, Bolsonaro pesa o karma. Quanto mais ele ficar no poder, o Rodrigo Maia, o Alcolumbre e outras lideranças não querem mexer com impeachment porque diz que dá azar e porque dizem que isso vai mexer, eles vão perder muito mais, mas eles estão equivocados. Quanto mais o Bolsonaro ficar no poder, mais o Brasil vai penar, vai ter divisão, vai ter briga. Além da pandemia, esses vírus vão estar muito mais fortes. Aí você pergunta, mas não acontece isso no mundo inteiro? Acontece porque, no caso da Bolívia, houve um golpe. Então pesou o karma da Bolívia. Já houve um golpe desde o Evo Morales, porque ele foi dando um golpe para ficar no poder, e veio outro e deu um golpe sobre outro golpe. No Brasil, um obscurantista foi eleito. No Chile, alguém que representa a extrema-direita também. Nos Estados Unidos, extrema-direita. Inglaterra, a idiotice do Brexit. A pior decisão que a Inglaterra poderia ter tomado foi de criar esse Brexit. Eles vão penar e vão se arrepender tardiamente. E assim por diante. E observando o início do ano astrológico, que é a entrada do Sol em Áries, nós temos Capricórnio no ascendente, com essa conjunção na primeira casa, e Saturno já pressionando a segunda casa do ano astrológico. Ou seja, será um ano de duras provações para as questões econômicas, financeiras, as rendas das pessoas, o PIB dos países e, especialmente aqui no Brasil, que o mapa eu montei para a cidade de São Paulo, mas serve para o Brasil inteiro. Uma crise muito ruim. Apesar de a Lua estar em trígono com o meio do céu, o que significa um bom aspecto, porque o povo tem uma acordada e o povo enxerga que tem poder para pressionar os políticos, isso é bom. Mas no lado financeiro não é uma boa configuração, porque Saturno ele vai dar uma brecada ainda mais na economia. O positivo disso é que Saturno vai fazer com que coisas se ajustem, o discurso do governo vai ter que se ajustar, as ideias do ministro da Economia vai ter que se ajustar, se ele não cair, as ideias de todos os ministros vão ter que se ajustar. Brincadeiras, paródias, firulas, como a do Weintraub e como
a do ministro Salles e de outros ministros não vão mais ser aceitas. O povo vai estar mais atento e eles vão perder o cargo se continuarem com brincadeira e não agirem seriamente. A educação sofreu um baque com essa paradeira das escolas. O meio ambiente já vem sofrendo desde aqueles incêndios da Amazônia. E o Paulo Guedes está perdido mais do que barata tonta dentro de uma caixa de papelão. Ele não sabe, ele não é capaz, ele não era para estar na economia nesse momento de crise, assim como o Bolsonaro não era para estar na presidência num momento de crise como este. Então, é um momento crítico astrologicamente, um momento num ciclo de Iorimá, que nós chamamos de Obaluaê no Candomblé e na Umbanda, e na Cabala um ciclo de Cassiel, o anjo da aprovação, o anjo dos governos aí que fiscaliza os governos. E esse ano, o ciclo é de Cassiel, mas esse ano é um ano de Miguel, porque é um ano de Oxalá, é um ano do Sol. Então, essa dupla aí está provando karma. E, como eu disse, é um ciclo entre os orixás de Obaluaê, mas no ano de Oxalá, Oxalá o velho. Então, Oxalá e Obaluaê, aí mexendo, você vê que no caso do corona, pega mais os velhos, os idosos, as pessoas de mais idade. Então, é uma ação kármica aí, pelo poder ancestral, reorganizando a economia, mas também reorganizando a sociedade. Os evangélicos e mesmo os católicos fervorosos, a gente vê nas redes sociais, quando tem problemas no Brasil, começa a repetir: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Tem aquelas frases: o vírus veio para mudar a sociedade, para poder a sociedade enxergar, para poder parar. Esse sofrimento já vem na África, em Angola, no Haiti, na Nigéria. A guerra que vem matando crianças, que vem derrubando cidades inteiras na Síria, no Líbano e no Paquistão, no Afeganistão, no Iraque, há muito tempo. E as pessoas não ligam, as pessoas simplesmente não ligam. Outra coisa que não gostaram que eu critiquei em alguns vídeos foi: eu critiquei a sociedade médica, que nesse momento vem fazendo um bom trabalho. Tem médicos que estão trabalhando, tem médicos que são bons, que salvam vidas. Sem eles a sociedade seria pior. Mas a minha crítica foi para os médicos ruins, aqueles que mal olham para a cara do cliente, que se formam por um status, porque o pai quer que ele seja um filho médico. Ele monta uma clínica e é exame em cima de exame, exame que não dá nada, e pede outro exame, exames caros, consultas caras. Supostos especialistas aí que faz um doutorado, enche a boca para chamar de doutor, abre uma clínica no interior, e dinheiro e mais dinheiro, e as pessoas morrendo e pagando consultas caras, sem ter um atendimento bom. Já sofre com essas regulações do Estado. O hospital, o principal hospital que combate o câncer no estado da Bahia, por exemplo, as pessoas vão para salas vermelhas ou amarelas, assim por diante, e muitas morrem sem sequer ter atendimento. Então o karma vai pesar também sobre os médicos ruins, não é só pelos governos ruins. A medicina tem que melhorar. A gente viu que a nossa medicina é frágil. Um vírus, ele não sabe nem como o vírus pode ser morto. Não existe vírus indestrutível. Tem um remédio que pode matá-lo, mas eles não descobriram ainda. Tanto porque nunca se interessaram, ignoraram o vírus, subestimaram o vírus, como a nossa medicina está atrasada. Ela atua em conceitos antigos. As pessoas preferem investir no melhor celular, na melhor câmera do celular, no celular mais bonito, no carro com design mais bonito, num carro que anda sozinho. A Tesla investe em carros para andar sozinho, com energia solar, mandar carro para o espaço. O Elon Musk quer mandar vários satélites, fazer um cinturão de satélite fora da Terra. A NASA investe bilhões para fiscalizar asteroides, para fiscalizar planetas. Eu sou fascinado pelo espaço. Eu acho que não tem que deixar o espaço de lado, até porque pode vir um asteroide aí, como tem uns aí previsto passar perto da Terra. Mas tem que se investir primeiro aqui na vida na Terra. Bilhões que são desperdiçados em naves espaciais e satélites que ficam perdidos no espaço. Outros que chegam lá em Marte, que custam bilhões e ficam lá parados.
enquanto aqui os rios estão secando, as matas estão caindo, e ainda tem ministros idiotas como esse Ricardo Salles e esse presidente idiota Bolsonaro, que fala contra o meio ambiente, que fala contra a preservação, que fala contra os índios, que fala contra as reservas, que quer abrir garimpo na Amazônia. Então, a gente vê que quanto mais o Bolsonaro ficar no poder, mais o karma do Brasil fica escuro, mas nós vamos sofrer. Quanto mais o Trump ficar no poder, se os americanos não tirar ele do poder e não escolher uma pessoa mais democrática, que olhe mais para o social, que tenha uma visão mais humanitária, que não só pense em armas e em guerra, o karma também dos Estados Unidos está ruim. A quadratura, o retorno de Plutão no mapa dos Estados Unidos mostra isso. Se os americanos não se livrarem do Trump e os brasileiros não se livrarem do Bolsonaro, quem paga a conta é o povo, porque o karma está muito pesado. Mas como se proteger, né? No outro vídeo eu falei, usar incensos e tal, cuidar da parte espiritual, para ter não só imunidade do corpo, mas também uma proteção espiritual. O YouTube não gosta que fique falando, dando dicas, então cada um, né, que veja o que é melhor para si, que cuide da sua fé, sem desafiar a Deus. E para os templos rezar é desafiar a Deus, como diz Jesus, não tentará o Senhor teu Deus. Cuida, faz por ti que eu te ajudarei. Então não desafie o vírus, porque Deus, ele controla tudo, mas ele viu esse vírus, e se o vírus está aí, é uma vontade dele que esteja aí, por culpa de quem quer que seja. Uma outra coisa que temos que observar, eu vi uma notícia essa semana que a NASA irá, da agora em diante, colocar os astronautas que vinham do espaço em quarentena. Acho que antes não estava colocando. Imagina se uma hora aí da Lua ou de outro lugar vinha um vírus que os cientistas não conhecem, muito pior do que esse. Esse você ainda fica em quarentena, toma remédio e depois está bom, né? A não ser que você seja velho ou tenha algum problema de saúde. E se vier um vírus que mate rapidinho, em poucos minutos, em poucas horas? E aí? Então a tecnologia é boa, muito boa, mas não estão usando para o direcionamento certo. A ciência pode encontrar destruição com tanta ganância. Outra crítica que eu fiz foi o que é que bilionários, né, como o dono da Amazon, da Apple, da Microsoft, da Google, né, do Facebook e de outras empresas megas como a Vale do Rio Doce, o Pão de Açúcar e outras empresas gigantes que lucram no mercado financeiro, o que eles estão fazendo? Eles estão investindo. Se o governo taxasse os mais ricos no Brasil, iriam arrecadar mais de 200 bilhões de reais, que seria investido, né, nas pessoas. Hoje eu vi uma matéria que tem 100 mil moradores de ruas nas ruas do Brasil. Os governos não enxergam isso? 100 mil pessoas? 100 mil pessoas é uma cidade, é uma metrópole. Se colocar todos eles numa cidade, é uma metrópole gigante. Por que não fazem isso? Por que não taxam as grandes fortunas para investir nos mais pobres? O Bolsonaro está preocupado com a economia. Mas se todo mundo adoecer, a economia não morre de vez? Então são questões idiotas. Então, esse vídeo já está ficando longo, porque esses assuntos são longos, né? Então, voltando ao ano astrológico, Capricórnio vem no ascendente, na primeira casa, então será um ano em que quem tem ascendente em Capricórnio, quem tem Lua em Capricórnio, Sol em Capricórnio, ou muitos planetas em Capricórnios, ou tenha Capricórnio no meio do céu, no fundo do céu, no descendente, ou no meio do céu, vai ter mais destaque, vai ser mais testado durante esse ano. Os outros 3 signos cardinais, que são Áries, Libra e Câncer, também será um ano importante, um ano de encruzilhadas, ou um ano de superar encruzilhadas, um ano onde o karma terá o foco e alguma coisa importante será revelada, até porque o eixo dos nodos que representam o karma para a astrologia hindu, para a astrologia cabalística, ainda está em Câncer e Capricórnio. Câncer com a cabeça do dragão e Capricórnio com a cauda do dragão. Inclusive a cauda do dragão que está ali, né, perto dessa conjunção que eu citei aí
de Saturno, Plutão e agora com a presença de Marte. O ano astrológico entrou também com Marte, ainda dando mais força a essa conjunção. São 4 planetas, Marte, Plutão, Júpiter e Saturno, que está um pouco à frente já em Aquário. Saturno em Aquário, né, só fazendo uma pincelada, ele vai mexer com o legislativo, com o social, com os grupos, com as ONGs, com as escolas, como já está mexendo, e vai mexer também com as religiões. As pessoas também vão começar a avaliar mais as religiões, porque a gente viu aí na quarentena pastores, até mesmo de máscara, pedindo doação pela internet, pedindo dinheiro. Nem um pouco preocupado com as pessoas, não pedindo oração nem nada, pedindo dinheiro. Então que as pessoas olhem mais para essas religiões falsas e vãs, que só pensam em dinheiro, que se aproveitam do evangelho. O evangelho não fala de coronavírus, não existia coronavírus naquele tempo, não fala de internet, não fala de carro, não fala de espaçonave, não fala de televisão, não fala de nada, porque era uma outra época. O que a Bíblia tem são mensagens de conforto e de orientação, mas ela não fala de nada na nossa época. Então não busque respostas na Bíblia, porque ela não tem. O signo de Aquário, que eu falei que Saturno entrou, ele veio na segunda casa, então será um ano importante para as finanças, os investimentos dos aquarianos, ano de plantar coisas, tudo que eles plantavam servir para o futuro dos aquarianos, né? Os aquarianos poderão ficar mais populares esse ano, muitos aquarianos poderão se destacar em muitas coisas e muitos projetos. O signo de Peixes vem na terceira casa do ano astrológico, então um ano bom para estudos, adquirir conhecimento, viagens curtas, se preparar, fazer exercícios físicos, enfim, se movimentar para os piscianos, se comunicar, conhecer pessoas novas. Para quem trabalha com educação, muito bom para os piscianos. O signo de Áries vem na casa 4, então será um ano importante para os arianos, referente à família, especialmente para quem mora no interior, para quem mora no campo, para quem trabalha com o campo. O signo de Touro vem na casa 5, então é um ano de criatividade. Muitos taurinos poderão ter um novo filho, os que não têm, os que têm podem ter um segundo filho, ou se não tiver, cuidar de crianças, trabalhar com crianças, será um ano bom para os taurinos trabalhar com criança. O signo de Gêmeos vem na sexta casa, então é um ano importante para o trabalho e saúde dos